Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 2.75 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Leiam a descrição, por favor, e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então, vamos lá. Duas pedras são arremessadas para cima, a partir do solo. A velocidade inicial de uma das pedras é 3 vezes maior que a da outra. Considere que ambas estão em queda livre e que a resistência do ar pode ser ignorada. Letra A. Se a pedra mais rápida leva 10 segundos para voltar ao solo, quanto tempo a pedra mais lenta levará para retornar? Letra B. Se a altura máxima que a pedra mais lenta alcança é h, qual é a altura máxima que a pedra mais rápida atingirá em termos de h? Então vamos lá, Não tem muitos dados para anotar, mas vamos colocar aqui. A gente sabe, que são duas pedras que foram arremessadas para cima a partir do solo. Beleza. A velocidade inicial de uma delas é 3 vezes maior do que a da outra. Então o que a gente pode escrever? Que, por exemplo, V2, a velocidade inicial, é isso, A velocidade inicial. Então, V0, 2, vou colocar V0B, tá? Porque esse 02 aí é estranho. Então, V0B é 2 vezes, não, é 3 vezes, V0A, beleza? A gente tem isso daí. Considere que ambos estão em queda livre, tá? Aí a letra A, A pedra mais rápida leva 10 segundos para voltar ao solo. Então, o tempo da pedra mais rápida vai ser o tempo da pedra B, Porque ela é 3 vezes o V0A, Então, ela é a mais rápida. Então, isso daqui é 10 segundos. Beleza. Aí ele pergunta quanto tempo que a outra leva para retornar. Uma coisa que a gente sabe também é a aceleração da gravidade, Beleza, vamos brincar um pouquinho com a letra A agora. Então, eu vou colocar aqui o chão. Aí aqui tem as duas pedras, Eu vou colocar uma aqui, pedra azul, Mas não tem problema não. E a outra aqui, Aí essa daqui tem uma velocidade 3 vezes maior, Então esse daqui é o V0B. O V0A é essa aqui. Os eixos coordenados eu vou pôr aqui. Tá um pouquinho torto, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui. Beleza. Aqui então no chão vai ser o 0. Aí, vou até abaixar isso aqui um pouco, para dar um espaço maior aí para elas poderem subir. Beleza. Então agora, vamos lá, Vamos começar a pensar aqui. Ele quer saber quanto tempo que a pedra mais lenta, levará para retornar. Deixa eu ver aqui, para voltar ao solo. Ah, tá. Então é o tempo de subida e descida, Então, olha só, o que a gente pode fazer, Vamos escrever as equações, para a pedra mais rápida e para a pedra mais lenta. Então, vamos lá, Para a pedra mais rápida, as equações vão ser as seguintes. Vamos colocar aqui, a gente tem o y igual a y0 mais v0 yt, menos meio de gt ao quadrado. Beleza.
Então, como eu estava dizendo, né? A altura inicial é zero e a altura final é zero também, né? Porque ele sobe e desce. Então, isso aqui é zero e isso aqui é zero. O resto é diferente de zero, né? Então, o que que vai ser interessante a gente encontrar, né? Vai ser a velocidade, né? A velocidade inicial. Aí, olha só, antes de, né, isolar aqui o V0, porque é a única coisa que a gente não sabe, a gente só sabe que ele é maior, né, do que a, a velocidade em A, né? Só que a gente não sabe quanto que vale, certo? Então a gente vai conseguir descobrir. Aí, né, outra coisa é que eu vou caracterizar agora aqui, né? Que isso aqui vai ser um V0B, né? Aqui é TB. E aí a gente tem menos meio de GTB ao quadrado. Isso é igual a zero. Beleza. Aí, olha só, tem TB nos dois casos, né? Então, TB é igual a V0B menos meio de GTB, né? Isso é igual a zero. Note que quando você multiplica aqui, né, ó, volta a ser isso daqui, beleza? Então, só coloquei em evidência. E aí a gente tem duas soluções. A gente tem a solução com TB igual a zero e a solução, né, com V0B menos meio de GTB igual a zero. Por quê, né? Essa equação aqui fala pra gente, olha só, essa multiplicação aí tem que ser zero. Então isso só pode acontecer se esse cara for zero ou se isso aqui for zero, né? É isso que a gente está resolvendo. Então o V0B é igual a meio de GTB. Beleza? E aí é o seguinte, por que que a gente acha duas respostas, né? Porque a gente perguntou, olha só, quando aí que a altura final é zero e a altura inicial é zero? Em duas opções. Uma é no tempo inicial, que ela está no zero, na altura zero. E a outra é quando ela sobe tudo e desce de novo, que é a altura final, que também é zero. Mas esse tempo é maior, né? É o próprio TB. Então, a velocidade inicial para a pedra B é essa daqui, né? Beleza, então agora vamos para a pedra A. Para a pedra A, eu vou considerar do mesmo jeito, a altura final vai ser igual a zero, a altura inicial é igual a zero, então vai ser assim e assim. Beleza. Aí aqui o V0 vai ser o V0A, que a gente não sabe quanto que é também. E o tempo vai ser o TA. Isso menos meio de GTA ao quadrado. Beleza. Então a gente vai ter a mesma coisa de novo, né? Nós vamos ter que V0A TA menos meio de GTA. Ficou legal. Joguinho. Zero. Dá para pôr o TA em evidência. Então vai ficar V0A menos meio de GTA. Então isso é igual a zero. Aí a gente sabe então, né, que TA é igual a zero. Claro, né, no tempo inicial zero aqui a altura era zero, mas também no tempo final, né, a altura vai ser zero também. Então a gente vai ter que V0A igual a meio de GTA. E aí, é só isso, né? A gente já chegou aí no resultado de V0. Porém, a gente não sabe, né, quanto que vale o TA, né? A gente não sabe. E é ele que a gente quer descobrir, né? Só que, olha só, a gente sabe essa coisa aqui, ó, que V0B é igual a 3 vezes V0A.
Se isso aqui é verdade, se isso é verdade, então isso aqui também é, né? Ó, certo? Ou seja, o V0B é esse cara aqui, ó. Então a gente tem que 1/3, né? Vezes 1/2 de GTB, né? Assim. Só que vamos escrever isso aqui já simplificando, vai ser 1/6 de GTB, beleza? E aí então é só pegar esse V0A aqui e substituir, né? Aqui dentro. Então vamos fazer isso, né? Vou escrever aqui na linha de baixo, vai ser 1/6 de GTB. Então meio de GTA. Aí note que tem G dos dois lados, então dá para dividir os dois lados por G. E aí o TA que a gente quer saber então é TB não, né? TA é igual a 2/6 de TB, ou seja, né, 1/3. É, a velocidade é 3 vezes maior e o tempo é 3 vezes menor, certo? Faz um pouco de sentido, né? Porque pensa, se a velocidade aqui é 3 vezes maior, um pouco não, né? Faz sentido, né? Se a velocidade aqui é 3 vezes maior, ele vai subir bem mais alto. Não estou dizendo que é 3 vezes mais alto, tá? Mas ele vai subir bem mais alto. E aí, quando ele vai descer, ele também vai demorar mais para descer. Então, acaba que o tempo aqui tem que ser mais rápido, né? Porque ele vai subir menos e vai descer menos também, né? Então, beleza. Então, o tempo é isso daí. E aí, né? Se você quiser substituir números, né? Para poder saber o resultado, vai dar aí 10/3, né? De segundos. Porque o TB vale 10 segundos. Então, o TA, então, é igual a 10 sobre 3. Ou 3,33, né? Alguma coisa assim. Beleza? Eu vou deixar assim mesmo, que assim é exato, né? Tá bom. Então, vamos para a letra B. Se a altura máxima que a pedra mais lenta alcança é h, qual é a altura máxima que a pedra mais rápida atingirá, em termos de h? Então vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, que vai ser a mesma ideia de novo. Agora a letra B. Tá, vamos ver aqui. É porque eu já esqueci já. A altura máxima da pedra mais lenta é h. Qual é a altura máxima que a pedra mais rápida atingirá? Tem que ser maior do que h, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Então vamos supor que a altura que essa daqui vai chegar é o h, que é isso daqui. Isso aqui vale h. Chamei de h. É só h mesmo, beleza. Esqueci de colocar aqui, mas tem aceleração da gravidade, né? E aqui também. Tem a linha aqui e eu ainda assim consigo fazer um negócio torto. Beleza. Aí supõe então, né, que esse cara aqui vai chegar até aqui de altura. Aí a gente quer saber quanto que esse aqui vai. Então, beleza. Vamos fazer as equações, então, primeiro para a mais lenta, né? Porque é sobre ela que a gente tem uma informação, né? Então, vamos fazer para ela primeiro. Eu vou usar a mesma equação que a gente usou lá. Vai ser essa equação aqui. Só que
Agora, a gente quer saber a altura máxima. Então, a altura final não é zero, porque não é aqui no ponto mais baixo mais. Agora é lá no topo, beleza? Então, isso daqui vai ser é, vai ser o H, né? A altura máxima, né, que ela vai chegar é o H. E a altura inicial é zero, né? Porque ela sai do chão, né? Onde eu coloquei o eixo. Beleza. A velocidade inicial dela é o V0A vezes o T. Aí aqui que está a importância, né? Porque esse T aqui é o TA, só que sobre 2, né? Por que disso? Porque, porque a aceleração é a mesma, tanto na subida quanto na descida. Ou seja, o tempo que ela vai demorar vai ser o mesmo na subida e o mesmo na descida. Então, se o tempo total é TA, o tempo de subida é TA sobre 2, beleza? Não tem diferença, né, na queda livre entre subida e descida, beleza? Claro, né, em uma está desacelerando e na outra está acelerando, mas se você olhar, né, como a aceleração é a mesma, a velocidade ela muda da mesma forma, tá? Então, a gente tem isso daqui, e aí o tempo aqui vai ser TA sobre 2 e isso ao quadrado. Beleza, vamos aos poucos então. Aí, então vamos lá, né? O V0A, ele é isso daqui, né, ó, 1/6 de GTB. Então vamos substituir aqui. Beleza. Isso vezes o TA sobre 2, né? Só que o TA é 1/3 de TB, né? Então aqui vai ficar 1/6 de TB, beleza? Porque é TB sobre 3, né? Aí vezes o 2 que tem aqui vai ficar 1/6, beleza? Vamos continuar. 1/2 de G, aí aqui TA ao quadrado, né? Vai ser TA ao quadrado sobre 4. Aí o 4 que eu vou achar aqui, o 4 ao quadrado, eu vou multiplicar por esse 2, e aí aqui fica 8, tá? E aqui ficaria TA ao quadrado. Só que TA é 1/3 de TB, certo? Então, isso daqui vai ser TB ao quadrado sobre 9, né? Então, TB ao quadrado sobre 9. Os números estão ficando grandes, né? Mas é isso aí mesmo, vamos lá. Então aqui, 6 vezes 6 é 36. Aí GTB ao quadrado. E aqui, 8 vezes 9, 72. Então, 72 GTB ao quadrado. Para somar essas frações, a gente precisa deixar o denominador igual. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse cara aqui virar um 72. Só que 2 vezes 36 é 72. Então, o que eu posso fazer é multiplicar esse cara por 2 em cima e embaixo, certo? Que aí 2 vezes 36 dá 72. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2GTB e TB ao quadrado menos 1GTB ao quadrado. Ambos sobre 72. E aí, então, H
é igual a GTB ao quadrado sobre 72. Então a gente tem isso daí, né? Não tá muito bonito não, mas é isso aí, né, gente? Então H vale isso daí. Beleza. Agora, vamos então fazer a conta para o B, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, vou fazer a conta aqui, ó, para o B, aqui no cantinho aqui, ó. Mesma conta de novo. A altura inicial vai ser 0 e a altura máxima é o H do B, né? Que eu quero saber. O H máximo aí do B. Que eu não sei, né? Só espero que ele seja maior do que esse H aqui, né? Seja maior. Então, vamos lá. O V0Y é o V0B, né? O T é o T sobre 2, né? Porque é o tempo da subida. Aí, no caso, é o TB sobre 2, né? O tempo da subida é a metade do tempo de subida mais descida. Então, aqui a gente tem isso vezes G e, de novo, TB sobre 2. Então, beleza. Precisamos do V0B. O V0B tá aqui, né? Ó, isso aqui. Então, vamos copiá-lo. Antes de colar, vou escrever aqui HB. Aí, agora, substituir aqui. Beleza, vezes TB sobre 2. Aí, menos agora, meio de G, TB ao quadrado sobre 4. Olha, estamos chegando em algum lugar. Isso daqui vai dar 1/4 de G TB ao quadrado. E aqui vai dar 1/8 de G TB ao quadrado. Dá para ver que vai dar 1/8, né? Porque em 1/4 tem 2/8, né? Então 1/4 menos 1/8 vai dar 1/8. Mas aos poucos, né? Vamos fazer aqui, ó. Só multiplicar em cima e embaixo por 2, que assim o denominador vai ficar igual, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 2GTB ao quadrado menos 1GTB ao quadrado, isso sobre 8. E aí, né, como eu tinha dito, 1/8 de GTB ao quadrado. Então, beleza. A gente chegou nesse resultado aqui para a altura de B. Só que ele quer, né, essa altura em termos de H. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente escrever, né, esse H aqui em termos de HB. E depois isola o HB, tá? Então, vamos fazer isso, né? Vou escrever esse H aqui, ó, assim. A gente até separou, tinha feito aqui, né, mas o seguinte, ó. 8 vezes 9, né, que é 72. Então, eu vou colocar aqui 1/9 vezes 1 sobre 8 GTB ao quadrado. Ou seja, é só comparar esses caras, né? Porque isso aqui já é o HB, ó. É esse cara aqui, né? Então, eu posso simplesmente falar que o H, posso chamar isso aqui de HA, né? Já que... Ah, não, ele é só H mesmo que ele quer, né? Ele falou que chama... Ele mandou usar H, né? Então deixa assim mesmo. Né, gente? Eu sou meio doido, tá? Às vezes eu faço umas coisas assim, desfaço. Ignorem. Então aqui é 1 sobre 9 e aqui vai ser o HB, tá? Então, HB é igual a 9H, ou HA, né? Se vocês preferirem assim, tá? Então, o que isso significa? Significa que a altura que
a pedra B vai subir é 9 vezes a altura que a pedra A vai subir. Então, não dá nem para desenhar aqui, né? É bem mais alto, beleza? Ou seja, isso justifica, né, o tempo demorar 3 vezes mais, beleza? Aí você pode falar, nossa, mas por que 9? Por que não só 3 vezes? Porque, olha só, a relação entre a altura, né, o y, e o tempo é uma relação quadrática, né? Por isso que se o tempo é 3 vezes maior, a altura vai ser 9 vezes maior, tá? Outra coisa, aí você fala assim, mas a velocidade ela era 3 vezes maior e aí o tempo foi só 3 vezes maior. É porque a relação entre a velocidade e o tempo é uma relação linear, né? Aqui, ó, v em relação de t, né, em função de t, é uma relação linear. É só você olhar nessa equação aqui, né, que é mais fácil. V vezes 0 menos gt. A relação entre a velocidade e o tempo é linear, então é de 1 para 1. Se um aumenta uma vez, o outro vai aumentar uma vez. Se aumenta duas, vai aumentar duas. E assim vai, beleza? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Tenha feito sentido para vocês. Que vocês tenham conseguido resolver, né? Antes de assistir o vídeo. Valeu e até a próxima.